Graça e paz, pastor Roberto. Graça e paz, apóstolo Edmilson, graça e paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã abençoada no programa Conhecendo o Poder das Escrituras. Sempre tem esses probleminhas iniciais, isso aí já é praxe, né? É aquela guerra que a gente sempre tem por querer falar as coisas do eterno. Mas eu estava te acompanhando aqui pelo Facebook, já ia te passar até o telefone de casa, né? Porque, falei, ó, se tiver qualquer problema, eu passo o telefone de casa e a gente fala pelo telefone de casa. Mas bom te ouvir, aí já dando uma abertura, falando sobre o arrependimento. E vamos tocar aí, né? Em nome de Yeshua. Então, arrependimento. O que significa arrependimento, hein, pastor Roberto? O que é isso? O que é arrepender mesmo? O que é arrependimento, segundo as Escrituras? Arrependimento é você se conscientizar que você fez algo errado, que você está fazendo algo errado, você confessar isso e abandonar. Porque tem pessoas que muitas vezes ela sabe que está fazendo uma coisa errada, mas ela não confessa e abandona. Ela diz assim, tá bom, não vou fazer mais, mas daqui a pouco está fazendo. Isso é arrependimento. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, não é isso? A palavra fala sobre isso. E uma coisa, apóstolo Edmilson, que a gente tem falado em lives anteriores e tem que deixar sempre registrado, é o seguinte: as Escrituras, todas elas, tá? Elas foram deixadas como um manual para todos nós. Isso é um manual para que o homem ele viva bem na terra. Ele tem uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de alegria, de felicidade diante do eterno. Então, se você começar a ir contra os preceitos divinos, você está trazendo sobre a sua própria vida o quê? Maldição, problemas, situações difíceis, tudo isso virá sobre a tua vida, porque você está indo de encontro com o manual que o próprio Eterno deixou na terra. Certo. Agora, uma coisa impressionante, pastor Roberto, porque é complicado, né, quando a gente fala de arrependimento, de amor, de perdão, porque às vezes existem pessoas que elas até cometeram falhas, mas elas prosseguem dizendo que ela está certa. Como é que é isso? Você sabe me explicar? O que a gente vê nisso? Poxa, olha, o salmista ele diz o seguinte: que o coração quebrantado e contrito, ele vai alcançar coisas do Senhor. Coração quebrantado e contrito. O que quer dizer isso? É um coração que se rende diante das instruções do Eterno, ele se rende e diz, não, eu realmente estou errado. Eu realmente estou fora do projeto que o Senhor fez para mim. Então, quando o homem ele não alcança esse quebrantamento, ele não se rende totalmente, vai acontecer isso que você falou. É a dureza de coração, é as pessoas acharem que elas é que têm razão, ninguém mais tem razão. Ela é dona da verdade, entendeu? Então, apóstolo Edmilson, é muito sério. E olha, eu até botei aqui, né, como título, a chave é o arrependimento. Por que a chave é o arrependimento? Você estava falando de João Batista. Se a gente for pegar as escrituras nesse texto que fala sobre João Batista, você vai ver que João Batista, quando ele estava ali no Rio Jordão, ele estava batizando, ele não estava batizando qualquer um, não. Ele não chegava a dizer assim, vem cá, você entra na água aqui. Não, a mensagem dele primeiro era o quê? Arrependei-vos.
Não era batismo de qualquer maneira. Primeiro, a pessoa tinha que ter o quê? Senso de arrependimento. Ela tinha que realmente concordar que ela era uma pecadora, que ela estava errada diante do Eterno. E aí acontece um fato muito maravilhoso. É por isso que o programa se chama Conhecendo o Poder das Escrituras, ou a profundidade das Escrituras, que quando João Batista está pregando essa mensagem, que é uma mensagem que deveria ser pregada em todos os altares no dia de hoje, todas as lideranças deveriam pregar. Aí alguém vai dizer assim, poxa pastor, mas nem todo mundo vai querer ouvir. Meu querido, se a pessoa vai ouvir ou não, é problema da pessoa. Certo. Agora a mensagem ela tem que ser pregada. Verdade. Quando o João Batista está pregando essa mensagem, o que acontece? A palavra diz que vem dois grupos ali. E olha, esses dois grupos são grupos chaves, são códigos bíblicos. Vem os saduquins e vem os perechins. Eita glória. Saduquins e perechins se aproximam dele. Aí alguém vai perguntar, talvez está ouvindo essa live pela primeira vez, mas quem são esses? Saduceus e os fariseus. Que Saduquins e os perechins. Nós já estudamos sobre isso. Já estudamos, é só você entrar lá no canal, né, do apóstolo Edmilson Maria José no YouTube, que você vai ver lá. Entendeu? Está lá. Aí o que acontece? João Batista olha para esses dois grupos e diz, raça de víboras. Agora, o que esses dois grupos representavam? Qual é o código aí? Porque as escrituras, existem vários códigos nas escrituras que nós temos que entender. Quem eles representavam? Representavam o poder político e o poder religioso. Opa! Eita glória! Poder político e poder religioso. E nós vamos ver lá em Apocalipse que esses dois poderes, eles aparecem de novo. Que são as duas bestas que João diz que viu. É um poder político e um poder religioso. Está acontecendo tudo novamente como na época do mestre. Então, qual é a mensagem que nós temos que ter hoje? É a mesma mensagem que era da época do mestre. Arrependei-vos. E esse arrependimento, apóstolo Edmilson, tem que começar por aqueles que se dizem filhos e filhas do Eterno. Na casa de Deus mesmo. Porque nós vemos, olha, um fato interessante. Ezequiel, capítulo 8, do versículo 1 ao 18. Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 ao 18. Nós vemos ali uma passagem muito interessante. O profeta, ele estava assentado na casa dele, junto com os anciãos de Judá, e a mão do Senhor, ela tirou Ezequiel dali e levou ele lá para o santuário. Olha só, ele foi arrebatado em espírito. Certo. E foi levado lá para o santuário. E quando ele chegou no santuário, o Senhor começou a falar com ele sobre as aberrações que eram feitas no santuário, no átrio do Senhor. As coisas abomináveis que os sacerdotes, que as pessoas que foram separadas pelo Eterno para ensinar o povo estavam fazendo. Pois é. Então o negócio começa, cara, pela casa do Senhor, as aberrações que têm sido feitas dentro da casa do Senhor, pelas lideranças, pelos membros também, muitos membros aí. Rapaz, eu nunca vi uma época, sempre teve, mas eu nunca vi uma época de ter tanto crente feiticeiro como tem hoje. Nem fala, só Deus. Rapaz, é uma coisa absurda, tanto crente feiticeiro. É triste. Então, rapaz, como é que pode? Tem que se arrepender disso. Verdade. Aí eu digo pra você, desculpa até te cortar, já vou te passar, mas só para terminar aqui raciocínio, pode falar. Raciocínio. Aí, as pessoas chegam aí, as lideranças de hoje em dia, chegam aí falando sobre jejum,
sobre oração, muito bonito. Oração, jejum, com certeza. Mas não pode ser uma oração em jejum de qualquer maneira, porque o Senhor não recebe nada de qualquer maneira. Tem que ser com o quê? Com arrependimento. Essas lideranças aí que se levantaram, meu irmão, elas têm que ser a primeira a se arrepender das atrocidades que elas estão fazendo. A ponto, eu até comentei contigo outro dia em off, a ponto de uma dessas lideranças, num desse vídeo de convocação de jejum e oração, está fazendo um sinal maçônico, meu irmão. Eita, Jesus. Pô, isso aí é demais, cara. Aí convoca o povo para fazer jejum e oração, sendo que eles não estão arrependidos dos atos maléficos, das uniões satânicas que eles estão fazendo. Não é assim. Então a gente tem que abrir a nossa boca e falar, entendeu? Porque tem que começar primeiro pela casa do Pai, por aqueles que se dizem líderes, por aqueles que se dizem filhos e filhas do Senhor, arrepender para poder vermos a ação maravilhosa e divina da mão do Senhor sobre a terra e sobre as nossas vidas. Então, aí eu fico observando, pastor Roberto, que eu tenho muito temor. A gente se conhece, né? Eu tô crente há 28 anos, então são 28 anos que nós nos conhecemos. E a gente fica observando, a gente conhece um ao outro, então a gente pode falar certas coisas. Então, a gente fica observando que verdadeiramente está difícil o arrependimento. E o que está acontecendo? É difícil que eu vou falar agora, que apesar de que eu não sou muito conhecido, não tenho muita mídia, não tenho muito ibope, mas muitos crentes indo embora. Eu sei que está tudo no controle de Deus. Eu também posso ir embora daqui a pouco, eu posso cair aqui agora diante dessa câmera e morrer. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas aí eu pergunto para o meu Deus, por que, Senhor? Por quê? Muitos irmãos indo embora. Por quê? Aí eu fico lembrando também coisas que Deus havia falado em dias anteriores, que ia fazer uma limpeza nos que estavam brincando com as coisas dele. Não me julga não, porque eu não estou fazendo julgamento. Eu estou falando junto com meu amigo e com vocês que estão assistindo ou ouvindo, a gente está falando sobre arrependimento. Quando eu comecei a falar que nós nos conhecemos, porque quando a gente se conhece, a gente sabe como é o comportamento daquela pessoa, o caráter daquela pessoa. Eu sou capaz de pedir perdão a toda hora àquele que posso ter ofendido. Ontem mesmo eu e a minha esposa estávamos conversando sobre isso. Falei, Maria, quantas vezes você viu eu encontrar com pessoas que me traíram? E eu cheguei a elas e pedi perdão. Eu pedi perdão, porque eu quero ir para o céu. A gente estava conversando também off, eu e você, que a gente estava falando, que foi profetizado que o dia 30 seria um dia que ia morrer muita gente, que o espírito de morte ia ceifar muitas pessoas. Aí nós conversamos ontem, mas por que pessoas com medo? Eu vi o WhatsApp, né, de pessoas me enviando, apóstolo, fala aí com a gente, o que está acontecendo, essa profecia aí, que vai morrer. Mas por que ter medo? Por que eu vou ter medo de morrer? Por que eu vou ter medo do meu corpo descer à sepultura hoje? Por que eu vou ter medo do meu corpo ir para uma caixa? Eu sei para onde eu vou. E a gente vê, pastor Roberto, que muitos cristãos ficaram com medo. Então eu fico baseado justamente nessa palavra, arrependimento. Porque é bom se arrepender toda hora. Nesse momento agora, do profundo da minha alma, eu peço perdão. Eu peço perdão, me arrependo. Porque tem falhas que a gente comete que a gente nem percebe. Às vezes a gente magoa alguém que nem percebe que magoou.
Então, eu acho que o arrependimento tem que ser toda hora. Jesus, perdoa meus pecados, me arrependo. Tem coisas que eu não vi, papai. Tem coisa que o diabo talvez me usou minha boca para ofender, para magoar alguém. Eu sou assim. Então a gente vê por quê. Eu pergunto para Deus, pastor, por que, Jesus, tantos irmãos indo embora? Porque nos deixa triste. Quantos irmãos indo embora? E o mais impressionante, que não pode ter um funeral. Não pode ter um funeral, vai para a caixa e vai embora e desce. Apesar que o funeral para mim não quer dizer nada, porque o corpo da pessoa já era. Mas é bacana fazer um funeral com o corpo presente, cantar uns louvores para Deus, mas não pode nem ter funeral, pastor Roberto. Vê como pode. O que é isso, gente? Por que, Jesus? Por quê? Fala comigo, pastor. O apóstolo Edmilson, veja bem, o que você falou é de uma profundidade muito grande, e eu me reporto de uma coisa, apóstolo Edmilson. Você falou para pessoas não julgarem. Nós seremos julgados. Isso aí não adianta que nós seremos julgados, tá? Porque quando as pessoas não conhecem a profundidade das escrituras, qualquer coisa ela vai julgar. Que ela não conhece, ela não vai primeiro pesquisar para saber, entendeu? Mas não interessa que sejamos julgados. Veja bem, são duas coisas distintas. Primeiro, a palavra diz que o Senhor, ele tem prazer na morte do justo. Verdade, isso é então existe um tempo programado para cada um de nós. Nós não sabemos o nosso tempo. Existe o tempo programado para cada um de nós. Sim. Tá? Então, muitos desses que estão indo, porque chegou o tempo. Aham. Não, o Senhor achou por bem recolher. Certo. Ótimo. Agora, as pessoas esquecem que o nosso todo-poderoso Pai, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Ele é justo. No livro de Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 5, para corroborar o que eu vou falar aqui agora, Ezequiel 11, versículo 5, diz assim o profeta: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então, meu querido, o Senhor conhece tudo, conhece todos. Certo. Ele sabe quem está brincando, ele sabe quem não está levando as coisas a sério. Muitas vezes as pessoas são instruídas, são orientadas, são avisadas e elas não levam a sério. Meu querido, não se brinca com as coisas do Senhor. Não se brinca com as coisas do Senhor. A palavra é clara. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Agora, eu fico tão assim, quando eu penso nessas coisas, apóstolo Edmilson, eu fico assim tão maravilhado, porque desde o Éden, o Senhor já se preocupava com a separação do homem. Porque quando o Senhor diz para Adão e Eva, não comam daquela árvore ali, porque se comer vai morrer, o Senhor já sabia que haveria essa separação, o pai se separando do seu filho, o filho se separando do seu pai, a mãe se separando dos seus filhos, os filhos se separando da mãe. Isso aí é triste. Uhum. Mas o Senhor já, desde lá do Éden, o Senhor já tinha se preocupado com isso. O homem, através do pecado, é que promoveu tudo isso. Verdade. Então, muitas pessoas estão indo embora. Muitos, porque chegou o seu tempo. O Senhor chamou, é o tempo do Senhor chamar. Agora, irmão, eu vou falar isso aqui, e pode me criticar, quem quiser me criticar. Agora, muitos estão indo também porque brincaram com as coisas do Senhor.
E foram avisados sobre isso. Porque o Senhor, ele não faz nada sem avisar antes. Sim. Ele dá oportunidade. Você mesmo acabou de falar que já um tempo atrás houve profecias que seriam tiradas pessoas da terra. Sim. Então o Senhor já não avisou? Avisou. Então, o que a pessoa tinha que fazer? Eu vou me arrepender. Eu vou olhar para onde eu estou errado, as coisas que eu estou fazendo errada, eu vou me arrepender, vou me humilhar, vou me subjugar, subjugando a palavra do Senhor. Certo. Então é isso que nós estamos falando aqui. O tempo, a chave é o arrependimento, mas é o arrependimento mesmo. Não é só arrependimento de boca, não. É arrependimento de tudo. Atitude, pensamento, todas as coisas. Verdade. Então, aí nós estamos vendo nos dias de hoje as coisas que estão acontecendo. Para quem está entrando aqui no nosso Facebook, olha, estamos vendo, é um tempo de ter unidade do Espírito Santo. É um tempo de arrependimento. É um tempo de amar mais, demonstrar mais amor. É um tempo de verdadeira unidade, pastor Roberto. O tema que nós estamos falando aqui hoje é arrependimento, porque a igreja, a terra, precisa se arrepender. Poxa, eu fico vendo às vezes, outra coisa minha, nas redes sociais, muitas fotos, muitos vídeos. Para quê? Muitas das vezes, coisas para se promover, pastor. Para se promover, para mostrar para um, para outro que tem uma coisa boa na minha igreja, tem isso. Pelo amor de Deus. Quando a gente fica vendo que o evangelho não é isso. Jesus era tão simples. Jesus era tão simples, a simplicidade de Jesus. Então, e muitas das vezes, um querendo ser maior, melhor que o outro, pastor Roberto. Um querendo ser todo. Nós estamos vendo agora nessa pandemia que todos nós somos iguais. Estamos embaixo da proteção de Deus. Ai de nós. Ai de nós se não tomarmos uma rédea, uma posição com o Eterno, se não tivermos verdadeiramente um arrependimento. Todos nós somos iguais, pastor. Fala. Eu pergunto a você, se não fosse o amor expresso do Todo-Poderoso, do Eterno de Israel, sobre a vida do homem, você acha que ficaria algum homem vivo na face da terra? Ninguém, meu amigo. Se não fosse a misericórdia, seríamos consumidos. Olha só, ele ainda dá tempo do povo se arrepender, do povo ainda chegar diante dele em lágrimas, né, em reconhecimento, se confessando diante dele, confessando as suas podridões diante dele. Rapaz, olha, quando o Senhor me deu esse tema para hoje aqui o programa, apóstolo Edmilson, rapaz, era só, olha, o Ezequiel 16, o capítulo 16 de Ezequiel, você vai ver lá, o título é A Meretriz e as Abominações de Jerusalém. O Senhor falando com o povo, né, o povo que ele escolheu, o povo, ele falando assim, olha, eu tirei vocês da podridão, ninguém queria vocês estavam jogados lá pelo caminho, toda suja, ele fazendo uma comparação, né, aqui, sim, né? E eu fui, tratei, limpei, amei você, dei do bom e do melhor, e vocês viram as costas para mim, se prostitui com Baal, se prostitui com qualquer outro que vocês veem. Rapaz, olha, isso é um retrato do povo de Deus hoje, na sua grande maioria, apóstolo Edmilson. O Senhor tirou muitas pessoas do lamaçal do pecado, da podridão, da imundícia, muitos iam morrer, e o Senhor foi lá, estendeu a mão, tirou, deu uma vida, deu uma família, deu um emprego, e hoje em dia, o que esse povo está fazendo? Verdade. O povo está se prostituindo com Satanás, se prostituindo com demônios. Tem lideranças que vendeu a sua alma para Satanás por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de posição. E você acha que
que nós não temos que nos arrepender. O povo hoje não teria que se arrepender. Arrependimento verdadeiro. Existem pessoas, pastor Roberto, que parece que não tem jeito mais para ela, porque elas se prenderam em situações pecaminosas e elas não têm mais como sair. Mas elas continuam falando do amor de Jesus. Já disse, não estou fazendo julgamento, eu estou falando de coisas até que eu vejo, coisas que eu sei na nossa caminhada. Elas estão presas no pecado. Eu não estou dizendo da pessoa que está fora, não. Estou dizendo das que estão dentro. Pessoas que estão presas e não conseguem mais sair. Quer sair, mas não consegue mais. Não tem jeito. Como vai ser, pastor? Mas aí é que está. Nós estamos aqui. O nosso papel aqui é fazer o quê? É ensinar. É dar a direção segundo as Escrituras. Nós não estamos falando aqui segundo a sabedoria do apóstolo Edmilson, nem segundo a sabedoria do pastor Roberto. Perfeito. Nós estamos falando aqui segundo a palavra. Entendeu? E no livro de Oséias, no capítulo número 9, você vê, rapaz, passava anos e anos, reis e reis, e os profetas falavam a mesma coisa. Olha o que o profeta Oséias fala, Oséias, capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus, como uma meretriz, amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. Aí no versículo 7 diz assim, isso aqui é o versículo 1 que eu li. No versículo 7 diz assim, chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também avulcará o ódio. Aí é o que eu estou falando. As pessoas pecam, brincam, e depois não sabe por que está acontecendo certas coisas, não sabe por que não estuda a palavra. Começa a colher. Aí quando tem alguém que quer ensinar, eles não querem ouvir. É verdade. Eles só correm atrás de quê? De bênçãos materiais. Aí tem um mercenário desse, o interessante, que eu vou falar, o interessante é o seguinte, a gente, como você falou, nós não somos conhecidos, nem queremos ser, se o Eterno quiser nos fazer conhecidos aí é com o Eterno, porque nós estamos aqui para fazer a obra dele. Nós não somos conhecidos, mas aí pega um mercenário desse da vida aí, conhecidíssimo aí pela mídia, né? Aí o mercenário vai lá, engana, começa a enganar, falar um montão de mentira, aí o povo vai, né, igual um rebanho pro matador, o gado vai caminhando pro matador, aí vai lá, aí o cara, você que tem R$1.000, aí quem tem R$1.000 dá, você não tem 1.000, então serve 500, aí o de 500 vai, você não tem 500, pode ser de 100, enfim, começa a arrancar tudo e o povo começa a bater palma e dar glória a Deus. É verdade. Vai reclamar de que depois, irmão? Você não tem que reclamar, você tem que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas atitudes erradas, de não querer a instrução do Espírito Santo, porque o povo peca porque não quer a instrução do Espírito Santo. Aí vai acontecer o quê? Vai vir esse tempo, aqui está falando, vai chegar o tempo da visitação. Apóstolo Edmilson, nós estamos vivendo o tempo da visitação. A espada está cortando, meu amigo. É verdade. Mas talvez quem está escutando agora pode ficar até com o cabelo em pé com isso que eu estou falando, mas a espada está cortando. Tá mesmo. E você não toma vergonha na cara para você ver como é que está a tua vida diante das Escrituras, para tu ver o que vai acontecer. Nós temos que nos humilhar agora cada dia mais e nos colocar diante das Escrituras, ver o que nós estamos fazendo de errado. O Senhor, pela misericórdia, está dando um tempo para o povo se arrepender. Apóstolo Edmilson. Verdade. É verdade, isso mexe com a minha alma.
Eu quero dizer para as pessoas que estão aqui nos assistindo, não é uma demagogia nossa, não. É uma coisa séria. Nós estamos falando de arrependimento. Arrependimento, arrependei-vos, pois. Não estamos fazendo nenhum julgamento. Nós não conhecemos as pessoas. Quem te conhece é você mesmo. Olha para dentro de você. Observe. Veja em que você tem que acertar. E põe a casa em ordem. Põe a vida em ordem. Porque você está vendo... Olha, talvez nós pensamos que Jesus não virá agora, mas ainda vai ter muitos anos ainda na terra. Jesus não vai voltar agora, não. Mas a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. E se ele vir para mim agora? Se ele vir para você agora? E aí? Então, o momento, o tema é esse hoje, de arrependimento. Arrepender verdadeiramente. Eu falo isso com a minha alma, lá no profundo da minha alma mesmo, sobre arrependimento, pastor. Arrependimento, arrependei-vos, pois. A igreja, ela precisa voltar. A igreja está muito afastada do Altíssimo. E quando nós falamos isso, nós falamos por amor à tua alma. Eu não estou te pedindo dinheiro. Eu não estou te pedindo dinheiro. Eu não estou passando o número da minha conta. Se você quiser, você pode até pedir o nome da minha conta, que eu quero, mas eu não estou te pedindo dinheiro. Nós estamos falando, eu e o pastor Roberto, sobre arrependimento, querido e querida. Sobre arrependimento. Deus é tão amoroso com você que ele te alerta do arrependimento, para você verdadeiramente se arrepender. Olha para dentro de você. Vou dizer de novo, não estamos fazendo julgamento, estamos pregando o evangelho do arrependimento, aquele evangelho que você vê que muitas pessoas esqueceram de fazer, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que o João Batista trazia, o evangelho de arrependimento. É isso que nós estamos falando. Ô, pastor Roberto. E nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo o tempo das 10 virgens. Nós estamos vivendo o tempo das 10 virgens hoje. Esse é o tempo. Muitas tinham azeite e não se preocuparam em ter a reserva do azeite. Verdade. Outras estavam com azeite, mas tinham uma reserva. Porque elas sabiam que o noivo viria, mas não sabiam a hora. E ambas estavam dormindo. Ambas estavam dormindo. A palavra diz isso. Só que umas tinham a reserva do azeite e as outras não tinham a reserva do azeite. Essa é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Tem pessoas que não se preocupam com a sua vida espiritual, não se preocupam com as suas atitudes na sua casa, junto com a sua família, junto com seus amigos. Há pessoas que estão dentro de templos evangélicos, mas fora da palavra. Estão dentro do templo, mas estão fora da palavra. Não estão se moldando à palavra. Elas querem seguir o mestre do jeito que elas querem. Não, isso aí não existe. Foi dado um manual. Quando você é de um país, existe um documento chamado Constituição. E você tem que obedecer aquela Constituição daquele país. Se você desobedece, você vai pagar por aquela desobediência. Haverá consequências para o desobediente. Da mesma forma é o espiritual. Nós temos as instruções dadas pelo Eterno desde o início. Eu acabei de falar, minutos atrás, que se Adão e Eva, eles obedecessem essas instruções, nós não teríamos hoje o que se chama morte, separação, essa dor que fica daquele que ficou com aquele que foi. Tudo por falta de obediência.
as instruções do Senhor. Então o tempo agora é esse, é você obedecer, é você estar cada vez mais próximo do Senhor. E eu vou falar uma coisa para você, que eu não estou dizendo que ninguém vai deixar de pecar, eu não estou falando isso. Todos pecaram. Porque nós temos, infelizmente, temos o DNA do pecado dentro de nós. Certo. Mas uma coisa é você se conscientizar que você pecou, se arrepender mesmo e abandonar. Verdade. Isso é uma coisa totalmente diferente daqueles que estão aí praticando o pecado e cada vez mais praticando o pecado e fingindo que são filhos e filhas do Todo-Poderoso, porque isso é fingimento. Quando eu digo que eu amo ao Pai, eu tenho que fazer a vontade dele, senão eu estou mentindo. Certo. Eu sou um mentiroso. É verdade ou não é, apóstolo? Sim, com certeza. Se eu amo uma pessoa, eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, eu amo os meus netos, então eu faço de tudo para agradar a minha esposa, a minha filha, os meus netos, eu faço de tudo para agradar. E há uma coisa para agradar, é a verdade. É a verdade. Desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu sempre fui a pessoa que eu sou. Sempre gostei de falar, eu obedecia às regras que tinha na igreja, eu obedecia. Porque não tinha muito conhecimento da Bíblia, mas a regra da igreja era uma coisa, então eu obedecia a regra. Como você falou, todos os países têm sua Constituição, uma regra. Então as pessoas têm que obedecer. Então se eu estava lá, eu obedecia às regras da igreja. E hoje nós precisamos obedecer às regras bíblicas, os mandamentos do Senhor, porque a desobediência vai levando as pessoas à desgraça. Eu estava meditando numa coisa, pastor Roberto, assim, o justo não fica prostrado, diz a Bíblia. Eu não sei o que você pode falar sobre essa referência, mas o justo não fica prostrado. Então, o justo, eu já vi pessoas justas, ela ficar doente, passar assim, menos de uma semana e ir embora. Não ficou prostrado. Não ficou prostrado. Pelo amor de Deus, não me julgue, porque eu não estou te julgando, eu estou pregando arrependimento. É isso que eu estou falando. O justo não vai ficar prostrado. Deus, se chegou o tempo do justo ir embora, não tem uma foice, a foice não é para colher. Eu aprendi isso com a minha esposa, outro dia ela ministrando. A foice foi feita para colher. Então, vem uma foice, vem um anjo com a foice e recolhe o seu fruto. Chegou o tempo da colheita, chegou o tempo de ir embora. Mas o justo não fica prostrado. Eu estou certo, pastor Roberto? Com certeza, com certeza. Mas sabe o que acontece? Nós estamos só falando de Bíblia aqui hoje. Nós não estamos falando aqui de conhecimentos humanos. O Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, olha que coisa tremenda. Olha como nós estamos vivendo esses dias que Paulo pregou para Timóteo, hein? Paulo pregou para Timóteo e o que pregou para Timóteo, nós estamos vivendo no dia de hoje. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, Paulo falando para Timóteo, mas o Espírito, que Espírito é esse? Espírito Santo. Expressamente diz que nos últimos tempos, olha só, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Então, quando você fala a verdade hoje em dia, tem pessoas que ficam com raiva de você. Por quê? Porque elas querem ouvir mentiras, elas querem ouvir o que o espírito enganador está falando. Mas aí, olha só, Paulo continua falando para Timóteo, propõe essas coisas aos irmãos, Paulo, e serás bom ministro de Yeshua, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, do bom ensinamento que tu tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo que em piedade, no amor, amando o próximo, falando a verdade para ele, falando para ele que ele tem que se arrepender dos seus pecados, que ele tem que largar a mentira, o adultério, a prostituição, que ele tem que largar tudo que não presta, tudo que é do diabo, ele tem que largar. Aí diz assim, porque
porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, o amor, para tudo é proveitosa. Tem uma promessa da vida presente e da que há de vir. Então, veja bem, se eu estou tendo aqui hoje uma oportunidade dada por Deus nesta vida para poder falar do amor de Cristo, viver em harmonia com a minha família, com meus irmãos, eu glorifico ao Senhor, mas se o Senhor me chamar, é a promessa que havia de vir para mim, ter uma vida eterna com Ele. Paulo está falando tudo isso para Timóteo. Aí diz aqui no versículo 15 diante, ele diz assim, medita essas coisas, ocupa-te nela para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, ou seja, dos ensinamentos. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Então, quando nós estamos dando esse ensinamento aqui, ele é válido não só para quem está ouvindo, mas para nós também, para mim e para você. Verdade. Cada dia mais entrarmos dentro de nós e buscar tirar tudo que não presta mesmo, e porque tu não sabe a hora. As 10 virgens, o tempo das 10 virgens nós estamos vivendo. Verdade, então. Temos que estar com a lamparina. Oh, meu Deus, tivemos uma queda na ligação do pastor Roberto, mas vamos retornar à ligação já já. Então, queridos, o que nós estamos falando, eu quero repetir sempre esse episódio, essa frase, que nós não estamos fazendo nenhum tipo de julgamento a você, de maneira alguma. Não estamos te julgando, estamos falando de arrependimento, porque o que nós precisamos hoje, arrepender. E como o apóstolo João Batista, ele vinha falando do arrependimento, ele vinha pregando para um povo que estava vacilando demais. Hoje, eu fico observando que a igreja precisa arrepender. Pastor Roberto, de volta? Pastor Roberto, de volta? Não conseguiu ainda, né? Então, é um arrependimento que nós precisamos buscar, esse arrependimento, para nós termos verdadeiramente uma comunhão com Deus. Olha, eu tenho na minha vida espiritual, todo mês eu faço do dia 1º ao dia 7 dias de oração, que eu vou para o altar orar a Deus às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, eu estou aqui na igreja, eu estou fazendo a live aqui do templo, eu estou no templo em oração às 6 horas da manhã. Eu faço daqueles 7 dias, aquele dia de comunhão, aqueles 7 dias de comunhão, porque nós precisamos ter aqueles momentos com Deus, porque se você ouvir o que eu estou falando e entender o que eu estou falando, você vai entender o porquê que nós estamos falando de arrependimento. Nós precisamos falar. Você querendo ouvir ou não, aceitando ou não, nós precisamos falar. Não é porque, como já disse, não estou fazendo julgamento. Conseguimos, pastor? Conseguimos, pastor Roberto? Não conseguimos ainda, hein? Pastor Roberto Oliveira, tivemos problema na ligação hoje. Glória a Deus. Estamos com problema na ligação hoje. Então, eu quero que você entenda, por amor da alma, nosso vídeo, ele vai ficar nas redes sociais. Estamos fazendo pelo YouTube hoje, vou ver se depois esse vídeo vai jogar no Facebook, no YouTube. Mas estamos falando com você. Aquela hora que você vê, assistir, ouvir essa mensagem, Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer um verdadeiro arrependimento para que nós voltemos a ser o que Ele quer. Voltemos a ser o que Ele deseja. Fazemos
verdadeiramente a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, não estamos te julgando, estamos te alertando. Conseguimos, pastor Roberto? Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. Eu não sei aonde eu parei, né? Eu não deu para mim ouvir aonde eu parei. Estava falando de Paulo, né? De Paulo a Timóteo. Aí você já estava ministrando sobre Paulo, ensinando Timóteo, aprendendo para que guardasse, né, os ensinamentos, para que salvasse a ele e aqueles que ouvem. E eu falei também, mas aí acredito que não saiu, sobre as 10 virgens, Sim. Né? 5 prudentes e 5 loucas. Certo. E as lamparinas acesas, elas significam a palavra ardendo em nós. A palavra vive em nós. A palavra vive em nós é a lamparina acesa. Sim. Quando a gente pratica a palavra, ela está viva em nós. Então, nós somos para todos que estão à nossa volta, para a nossa família, para os nossos amigos, e nós estamos brilhando. Quando começa essa luz a apagar, nós temos o quê? A reserva, que é o azeite, que é o Espírito Santo, que a gente está com intimidade com ele, conversando com ele, né? Pedindo oração a ele. O Espírito Santo vem e aviva novamente essa luz. E a lamparina fica novamente trabalhando. Essa é a revelação da lamparina acesa. Uhum. Mas as loucas não tinham reserva. E a gente não sabe quando a gente vai vir. Você sabe que o noivo vai vir, eu também sei, mas quando a gente não sabe. Certo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que estar sempre com a lâmpada acesa, com a palavra acesa em nós, praticando a palavra, revendo os nossos valores, nos humilhando, nos aprendendo, para que essa luz, ela brilhe cada dia mais na minha vida, na tua vida e na vida de todos que estão nos ouvindo nesse momento. Apóstolo Edmilson, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a um grupo de oração chamado Grupo Particular com Deus. Eu tive o privilégio de passar uma vigília com eles e eu quero mandar um abraço. Eu não sei nem se eles estão ouvindo aqui o programa, mas eu quero mandar um abraço para todas as irmãs, todos os irmãos, os pastores, inclusive, que fazem parte do grupo. Um grupo que ora 24 horas de oração orando, incrível. Você entra no grupo 2 da manhã, tem gente orando, 3 da manhã tem gente orando. Eles não estão, não, eles não estão. O irmão ali parece que fica ligado mesmo com o céu. E eu quero mandar um abraço para todos, né? Irmã Betânia, Irmã Domingas, Irmã Jane, alguns não guardei o nome. Me perdoa os outros que eu não guardei, mas essas irmãs eu guardei o nome. Eu quero mandar um abraço para todos, já todos, tá? Que o Senhor abençoe cada dia mais esse grupo, que o Senhor cada dia mais possa estar enchendo essas pessoas com a força do Espírito Santo, para que estejam orando por pessoas, por famílias, por enfermidades, enfim, eles estão orando direto. E eu fiquei maravilhado e me sinto na obrigação de agradecer. E também falar, apóstolo Edmilson, como nós já falamos na live de hoje, que o nosso intuito é apenas fazer com que as Escrituras cheguem a muitas pessoas que não conhecem a palavra. Certo. A gente não quer ser famoso, a gente não quer ter fama, ter poder, nada disso. Como você falou, se alguém quiser abençoar os nossos ministérios, amém. Isso também é uma coisa que o Espírito muitas vezes toca no coração, mas isso não é obrigado. Isso tem que nascer pelo Espírito. Inclusive... Se alguém quiser abençoar o apóstolo Edmilson, abençoe. Se alguém quiser abençoar o apóstolo, abençoe. Porque a palavra diz o quê? Dai e vos será dado. Isso aí é uma ordem divina. Certo. A gente abençoar é uma ordem divina. E a vontade
disso. Não estamos aqui para pedir dinheiro, para pedir casa própria para você, para pedir carro teu, nada disso. O que a gente quer, querido, é que você nos ajude a levar essa mensagem para todas as pessoas em todas as partes da terra. Aí você vai perguntar assim, mas como eu faço isso? Ajudar o apóstolo Edmilson e o pastor Roberto? Simples. Você vai entrar nos nossos canais do YouTube, você vai se inscrever no nosso canal, colocar o joinha lá nas lives, vai ver os vídeos que tem lá, tanto no meu canal como no canal do apóstolo Edmilson, que são vídeos abençoadores, vídeos de instrução, vídeos que vão abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, que vão fazer que outras pessoas sejam abençoadas. Fazendo isso, meu amado, minha amada, você vai nos ajudar. Você vai fazer com que essa palavra corra toda a parte da terra. Então, bem, eu vou falar aqui, mas depois o apóstolo Edmilson ele vai fazer a montagem desse vídeo e ele vai colocar os canais na montagem. Vai lá no canal dele, apóstolo Edmilson e Maria José no YouTube. Mas eu vou falar aqui para ficar gravado e depois ele vai colocar. Apóstolo Edmilson e Maria José, lá no canal do YouTube, tá? E o meu é Roberto de Oliveira, PR Oliveira. Por favor, irmãos, nos ajude. Entre lá, se inscreva nos nossos canais, coloque o joinha lá nos vídeos, faça também um comentário. Eu vejo que pessoas, às vezes, elas visualizam lá os vídeos e não faz nenhum comentário. Faça um comentário. Diga se você gostou, se você não gostou. Diga se você quer que faça um vídeo sobre algum tema que você acha interessante. Porque nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para levar o Evangelho do Eterno, do Poderoso, a toda criatura. Apóstolo Edmilson, quero deixar aqui já a minha despedida, que o Senhor continue a te abençoar, abençoar a apóstola Maria José, abençoar o ministério de vocês, a proteger vocês aí nessa terra e fazer com que cada dia mais, tá, o brilho do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, tá? Também sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que até este momento nos deu a honra de estar escutando esta live, este vídeo. Que o Senhor os abençoe abundantemente e que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo para nos ajudar. Porque eu digo uma coisa para vocês, Senhor, vai abençoar se você nos ajudar a levar o Evangelho. Graça e paz, meu querido e amado irmão, que isso abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Rei eterno. Graças a Deus. Obrigado, pastor Roberto Oliveira. Graça e paz. Então, despeço também de vocês que ficaram aqui comigo e com o pastor Roberto nessa live. Terça-feira próxima estaremos de volta, tá bom? A nossa ajuda que estamos pedindo não é o número do Pix, não é o número da conta, não. É o compartilhamento, é a curtida, é o comentário, é essa ajuda, entendeu? Se você quiser ajudar financeiramente, entre em contato conosco, mas não temos criado uma estratégia para tirar dinheiro de você, tá bom? Nossa missão é essa, pregar o Evangelho. Glória a Deus. Deus te abençoe.